Olá! Para a gente entender o Brasil de hoje, não tem jeito. A gente precisa voltar lá no começo de tudo. Mas calma, não vamos tratar o Brasil colônia como uma simples linha do tempo, cheia de datas. A proposta aqui é entender esse período como um grande conflito, sabe? De um lado, a gente tem o sonho europeu, a ideia de um novo mundo. Do outro, a máquina. Uma máquina brutal que foi construída para fazer esse sonho dar muito, mas muito lucro. Então, para começar, a gente precisa entrar na cabeça das pessoas daquela época. A expansão marítima não era só sobre dinheiro. Não mesmo. Ela foi movida por uma visão de mundo quase fantástica. O que chegava na Europa sobre o novo mundo eram histórias de monstros, de perigos, de terras encantadas. Era um universo que parecia saído de um livro de fantasia e, ao mesmo tempo, era assustadoramente desconhecido. E aqui está o ponto-chave da coisa toda. A conquista ganhou uma justificativa sagrada. A ideia de expandir a fé cristã virou a desculpa perfeita para a dominação. Na narrativa do colonizador europeu, ele não era um invasor. Que nada! Ele era um herói, um civilizador que estava cumprindo uma ordem de Deus. Ok, agora vamos sair um pouco desse campo das ideias, do sonho, e vamos para o chão da fábrica. Como é que essa dominação aconteceu na prática? A realidade aqui na colônia era bem menos divina e muito mais estratégica. Tudo se baseava numa máquina de controle que era, olha, extremamente eficiente e, claro, muitas vezes brutal. Agora, o que é fascinante de verdade são as ferramentas usadas nessa conquista. A gente pensa logo em exército, em arma, né? E isso foi importante, claro. Mas não foi nem o principal. Os colonizadores foram muito espertos ao explorar as brigas que já existiam entre os povos nativos. Mas a arma mais devastadora, essa era invisível. Doenças como varíola e gripe, que os europeus trouxeram, simplesmente dizimaram populações inteiras. E para fechar o pacote, a conquista espiritual, com os missionários, foi fundamental para impor uma nova cultura, uma nova forma de pensar. E qual era o sistema operacional dessa máquina toda? O nome disso é patrimonialismo. E a lógica é bem simples e direta. A colônia não era para ser uma nova sociedade que ia se desenvolver, não. Ela era vista como uma propriedade, um patrimônio do rei de Portugal. E a única função desse patrimônio era gerar riqueza para a metrópole. Tudo, absolutamente tudo aqui, era pensado para extrair o máximo de valor e mandar para a Europa. E isso leva a gente direto para o motor econômico que fazia essa máquina girar. Ou seja, como é que a terra e as pessoas foram organizadas para garantir que essa extração de riqueza fosse a maior possível. Vamos dar uma olhada em como esse sistema de plantation foi montado. Esse sistema era como uma mesa de 4 pernas. Uma não ficava em pé sem a outra. Primeiro, a monocultura, focar toda a energia num único produto que valia muito, como o açúcar. Isso era feito em latifúndios, ou seja, em fazendas gigantescas. E quem trabalhava nessas terras? A mão de obra escravizada, primeiro indígena e depois, de forma massiva, africana. Era a base de tudo. E, por último, quase nada do que era produzido ficava aqui. O foco era total na exportação para a Europa. E esse modelo de extração não ficou parado no mesmo lugar, não. A máquina colonial foi se movendo pelo Brasil ao longo do tempo. Começou com o pau-brasil ali no litoral, depois explodiu com açúcar no Nordeste, aí avançou para o interior com o gado, encontrou ouro e diamantes em Minas Gerais e chegou até a Amazônia com a borracha. O produto mudava, a região mudava, mas a lógica era sempre a mesma: extrair tudo para enriquecer a metrópole. Só que uma máquina tão opressiva assim, uma hora ou outra, gera resistência. E lá para o final do século XVIII começaram a aparecer as primeiras rachaduras sérias nesse sistema. É hora da gente olhar para os primeiros movimentos organizados que ousaram sonhar com o Brasil livre. Duas datas são importantíssimas aqui, bem no finalzinho do século XVIII. Em 1789, lá em Minas Gerais, no coração do ciclo do ouro, estourou a Inconfidência Mineira. E menos de 10 anos depois, em 1798, na Bahia, que já tinha sido o centro do poder colonial, acontece a Conjuração Baiana. Perto no tempo, mas, como a gente vai ver, eram mundos completamente diferentes. E essa comparação aqui é fundamental. De um lado, a Inconfidência Mineira, um movimento da elite, dos ricos, inspirada pela independência dos Estados Unidos. O que eles queriam? Basicamente, se separar de Portugal e parar de pagar tanto imposto. Agora, a escravidão? Nesse assunto eles não queriam mexer. Já a Conjuração Baiana era outra coisa. Era um movimento popular, tinha soldado, alfaiate, negros livres, escravizados. A inspiração deles era a Revolução Francesa. Eles não queriam só independência, eles queriam uma revolução social de verdade, com o fim da escravidão e uma vida melhor para todo mundo. Eram 2 projetos de Brasil que não poderiam ser mais diferentes.
A realidade, no entanto, foi dura. Apesar de serem tão diferentes, o destino dos dois movimentos foi exatamente o mesmo. A máquina colonial não era só eficiente para explorar, ela era muito eficiente para reprimir também. As duas conspirações foram descobertas, os líderes foram presos, punidos com muita violência. O recado de Portugal foi claro: qualquer desafio à autoridade seria esmagado. Então, fica essa pergunta no ar. Se os movimentos foram destruídos antes mesmo de começarem, eles foram um fracasso completo? Ou será que a ideia de liberdade, uma vez que é plantada, continua crescendo, mesmo que escondida? O que esse fracasso dos primeiros gritos de independência diz sobre o que ainda estava por vir? E aqui a gente chega à conclusão principal. O Brasil colônia não é só uma página virada da história. Aquela máquina de extração, baseada no latifúndio, na desigualdade, e os primeiros sonhos de liberdade que lutaram contra ela, mesmo tendo sido derrotados, foram eles que definiram as grandes contradições que formaram e que, de certa forma, continuam formando o Brasil que a gente conhece hoje.